Fala pessoal, muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta sexta-feira, 13 inclusive, aí, 13 de setembro. Para quem não me conhece, meu nome é Kaique, faço parte dos times de analistas aqui da Deva Invest, e vou acompanhá-los aí nessa análise de fechamento no dia de hoje, tá? Então sejam todos muito bem-vindos, peço gentilmente que você já deixe seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal. Se você não for inscrito, fica o meu convite aqui para que você se inscreva, e aqui embaixo nos comentários, vocês já sabem, é só deixar o pedido aí de análise para segunda-feira. Aproveita que de sexta-feira menos pessoas assistem, então você consegue aí ter uma chance maior de poder ser atendido lá na segunda-feira, tá bom? Lembrando que a gente fala de Bovespa, mini índice, mini dólar, Petro, Vale, recomendações swing trade e os pedidos nos comentários aí também, tá bom? Então, vou rodar a vinheta aqui enquanto você deixa esse joinha aí nesse vídeo para ajudar a gente aqui. Bora lá. Bora lá então, pessoal. Para quem pulou a vinheta aí, peço gentilmente para não esquecer do joinha, tá bom? Para ajudar a gente aqui no canal. E vamos lá. Ibovespa no dia de hoje, alta de 0,64. Ibov aí que ameaçou mais uma vez vir para cima de todas essas máximas anteriores. Fechou levemente acima da média móvel de 13 períodos aqui, tá? Só que continua aqui dentro desse movimento mais lateral em termos de fechamento, tá? Então, algo que não ajuda tanto no sentido de poder realmente já ter algum movimento de alta aqui nas próximas sessões. Foi bacana o dia de hoje para frear aqui a queda, que já vinha de forma mais freada realmente, mas ainda assim também não retomou um viés tão relevante assim. Inclusive, no gráfico semanal, a gente ainda segue dentro dessa correção aqui, tá? Já são aí 2 semanas de correção sendo apresentada, inclusive essa semana fechando com alta de 0,23%. Temos aqui esse suporte de topo anterior, fechamento acima aí mais uma vez. Depois disso, temos a região dos 131 mil pontos, que seria a região da média móvel aí do gráfico semanal, tá bom? Que bate em linha aqui também com essa de 62 períodos no gráfico diário. Ou seja, a gente ainda tem uma expectativa um pouquinho maior de poder realmente ter o término aqui dessa correção ainda nas próximas semanas, ou quem sabe aí na próxima semana, tá bom? Mini índice no dia de hoje vindo para fechar aqui com alta de 0,58% até o momento. Também aqui segue no movimento mais lateral. Gráfico de 120 minutos, a gente teve o índice apresentando aqui uma pancada para cima aqui nas 2 primeiras horas de pregão e depois devolveu aqui, tá? Metade disso aí praticamente segurou em cima da média, em cima dos 135.900 pontos, tá? Existe a possibilidade aqui de gerar um novo sinalzinho de alta. Eu ficaria de olho aqui por conta de todos esses níveis de resistência, todas essas linhas aqui, 136.400, 136.500, 136.650, enfim, são níveis interessantes, importantes, perdão, que vale a pena ficar de olho, tá? Ou seja, abriu compra aqui, toma só um cuidado aí com esses níveis, tá? Ultrapassando todos eles, pode buscar a região dos 137.390 na sequência, tá? Voltando para baixo da média, reforça a expectativa de voltar lá nos 250 mais uma vez. Dólar, na sessão de hoje apresentando aqui 1% de queda também até o momento, dólar aqui enfraquecendo a sinalização de fundo que havia sido apresentada, ficar atento aí que se voltar para baixo dos 5.542, pede aqui a mínima deste fundo e retoma o viés baixista, podendo testar também a média aqui do gráfico semanal, tá bom? Depois disso, teria suporte ali um pouquinho mais abaixo, nos 484. Falando de intraday, gráfico de 120 minutos, dólar aí deu uma despencada, gerou uma sinalização de fundo, pode ter repique até os 590, ou ainda um pouquinho mais acima, 610. Testou um desses níveis, gerou sinal de venda, foco na ponta vendedora. Se abrir já nessas regiões, gerando sinalzinho de topo, também ficaria atento aí para a venda, tá? Tentar pegar a continuidade aqui seria um pouquinho difícil, pode ser que venha aqui falhando, né? E aí incomodaria um pouco a condução aí, tá? Então, de qualquer forma, eu olharia bastante para a venda nesses níveis de preço, ok? Falando agora da Petrobras, na sessão de hoje, vindo para fechar aqui em queda de 0,46, para quem arriscou uma comprinha aqui, eu comentava até a possibilidade de abrir essa compra, mas depois de ter pedido esse fundo com algumas ressalvas, né? E a primeira delas seria aí
colocar bem menos capital, né? A segunda era que realmente, poxa, estava batendo lá no média na região de topo do semanal, o mensal ali ainda um pouco mais travado, né? Enfim, para quem abriu a compra aí, hoje mesmo já acionou o stop aqui da operação, tá? Gerou o fundo e reverteu, o que reforça a expectativa de poder vir aqui na faixa dos 35,40, que seria o próximo de suporte aqui de curto prazo da Petro de forma mais relevante, tá bom? Para retomar o viés positivo, teria que voltar para cima da máxima de hoje, nos R$ 37,55. Portanto, Petro pode abrir espaço aí para uma queda um pouquinho maior, falando de curto, médio prazo. Vale, na sessão de hoje, alta de 0,67%, fechando aqui levemente abaixo da média móvel aí do semanal, segue ainda dentro de um cenário, de um contexto mais baixista, quando a gente olha para médio prazo, tá? Seria interessante que gerasse algum novo sinalzinho de fundo ascendente aqui, para tentar realmente aí vir para a superação da região dos R$60, tá? Ou namora aqui a região da média do semanal e apresenta um rompimento na sequência, tá? Mas seria essa aí a forma como eu olharia para alguma comprinha, tá? Porque ainda tá num cenário bem desafiador aí, tá? Falando de longo prazo, tá numa região interessantíssima ainda para a realização de novos aportes, tá bom? Longo prazo mesmo, tá? Então, tem resistência relevante nos R$60 e depois a região dos 61. Para quem está comprado no curto prazo, pessoal, eu ainda manteria meu stop aqui um pouquinho mais abaixo da média, porque se resolver voltar aqui para tentar gerar algum sinalzinho de fundo, teria espaço aí, né? De repente até o fechamento desse gap, teria espaço aqui técnico para poder gerar, né? Tentar gerar o sinalzinho de alta aqui e um novo movimento de alta na sequência, tá? Então seria essa forma que eu tentaria conduzir caso eu estivesse comprado ainda no papel, tá? Falando aqui agora das recomendações de swing trade, começando pelas que acionaram saída. Primeira delas, Uzi Minas. Eu havia feito aqui a venda neste candle de baixa, deu sequência no dia seguinte, mas depois conseguiu retornar, hoje fechando aí com alta de 4,4% e acionando aí o stop na operação, menos 0,5% sobre o capital total, ou seja, stop cheio aqui, tá? E retoma aí uma tentativa novamente de poder buscar a média do semanal aqui a Uzi Minas. Também acionou a minha saída aqui ontem em Sabesp. Eu comentei já ontem, né, de Sabesp, que veio aqui para baixo desse fundo, tá? Então, menos 0,5% também sobre o capital total. Já tinha comentado, esqueci de tirar. Happy Vida aqui, eu abri uma posição de compra hoje, pessoal, tá aqui esboçando, ensaiando um rompimento de um pivô de alta aqui da região dos 4,60. Então, eu optei aqui por abrir essa comprinha em Happy Vida. E também executei uma compra aqui no sinal de fundo de CPLE 6, tá? Tá bonitinha aqui a correção, minha expectativa de poder dar sequência neste movimento de alta. Portanto, estou posicionado na ponta compradora. E sigo comprado em C&A, foi a única aí que não me estopou na operação, hoje que subiu aí praticamente 6%. Muito provavelmente devo reposicionar o stop aí segunda-feira, tá? E vamos ver se essa pelo menos busca aí o alvo na operação, né? Tô precisando aí de uma ajudinha de algum ativo aqui no swing trade, tá? Falando aqui agora da maior alta na sessão, Azul, alta de 22,52%, pessoal. Depois de perder ali a mínima mais uma vez do fundo anterior, a Azul não só esboçou um sinalzinho de fundo aí com um possível stop de 7,5, como também pagou aí já um 2-1 nessa operação, tá? Mas assim, muito arriscado. Se por acaso alguém pegou aí, show de bola, né? Mas bem arriscado mesmo. Eu ainda só olharia para compra acima dessa resistência aí dos 4,95, um sinal de alta, ou seja, um fundo acima da média aqui, tá? Enquanto isso não acontecer, eu ficaria de fora. Essa alta não foi o suficiente para gerar sinal de fundo também no semanal. A gente segue ainda dentro de um movimento de baixa com máximas descendentes e mensal também. Açaí 3, papel aí apresentando queda de 3%, maior queda aqui na sessão no dia de hoje, esboçou aqui uma nova tentativa de fundo, hoje já veio aqui para quase reverter, 8,81, quase, bateu a mesma mínima aqui, tá? Perdendo essa região, recomendo aí saída da posição de curto prazo, de médio prazo e mais uma vez de longo prazo, né? Já tinha perdido o mínimo do mês anterior. Segue dentro de uma tendência de baixa bem definida aqui, o açaí, tá? Então, basicamente até, se pegar a projeção aqui desse, tem alvo ali nos 8,42, seguido dos 8,02, tá? Então, bem ruim, tecnicamente falando aqui, o cenário de açaí ainda, tá? Falando aqui agora de BPAC 11, ativo aí gerando um belo sinal de fundo na região da média do semanal, voltando para cima da região de 200 períodos também, fechando aí com alta de 2,7%. Para quem abriu essa comprinha aqui, show de bola, seria uma possibilidade de tentar antecipar um possível fundo do semanal. Para quem tem interesse, vai ficar grande o stop, mas seria essa ainda a tentativa, sinalzinho
superação de máxima do dia de hoje, com stop aqui embaixo desse fundo, ainda tentando pegar aí um movimento de reversão aqui no curto prazo dessa correção toda, tá? Então, para quem está comprado, show de bola, stop lá embaixo. Para quem está interessado em comprar a superação de máxima aqui, seria uma tentativa de antecipar esse fundo, mais uma vez, do gráfico semanal, tá? Vai ter resistência ali em cima, na faixa dos 36,75, além da região da média de 13, é claro, nos 35,14 aqui. Falando de Sanepar, na sessão de hoje apresentando altas de 0,5%, já atendendo os pedidos de análise aqui agora. O ativo que havia apresentado uma sinalização aqui de topo, hoje enfraqueceu, não reverteu esse topo, então segue ainda na tentativa de correção, tá? Mas já bem enfraquecida. Pode ser que a gente tenha alguma correção aqui mais travada, mais lateral, e aí a média buscando preço. Então, para quem tem interesse em compra, seria essa aqui a tentativa, após um movimento de correção. Para quem já está comprado, eu deixaria o stop abaixo da mínima no candle de baixa, nos 31,74. Se voltar aqui, eu pularia fora. Não deixaria aqui ainda não, tá bom? Aguardaria pelo menos mais uma movimentação aqui e subiria meu stop para cá depois, tá? Por enquanto, deixaria aqui embaixo do candle de baixa mesmo. Lembrando que o papel aí está na máxima histórica, não tem nada pela frente, então basicamente só definam aí um alvo, tá? Não sejam tão gananciosos aí, então, já vou levar até onde der. Põe um alvo aí, principalmente no curto prazo aqui, no swing trade, para ficar bacana, tá? Colocar o lucro aí no bolso. Falando agora de Caixa Seguridade, o papel aí apresentando aqui uma estabilidade, vamos dizer assim, 0,07 de queda. Ameaçou um fundinho aqui no meio da queda, já enfraquecendo. Expectativa que venha para testar aqui os 14,86 ainda, tá? Para quem tem interesse em compra, depois do teste aí na média do semanal, faz sentido arriscar, joga o stop ali embaixo na volatilidade e tenta pegar algum movimento de reversão semelhante ao de BPAC aqui, tá? Seria essa a tentativa, mas eu ainda aguardaria pelo menos o teste na região dos 14,86. Vai ter um suporte um pouquinho mais abaixo também nos 14,60, mas seria muito mais interessante se o sinal de alta fosse aqui, ao invés daqui de baixo, tá? Porque aí isso vai perder a média do semanal, e aí começa a complicar um pouquinho a questão do cenário, tá? Então, para quem tem interesse, seria esse aqui o nível de preço, tá bom? Para quem está comprado, não pulou fora ainda depois desse movimento de queda, se perder os 14,86, também seria uma possibilidade de saída. Falando agora de Prio 3, que hoje apresentou alta 2,44%, gerou o sinalzinho de fundo, conseguiu repique até a média, bateu também nessa região de fundos anteriores aqui e respeitou. Caso consiga ultrapassar aí os 43,90, vai ter resistência nos 45,40 a 45,60, tá? Para quem está comprado, já deixaria o stop abaixo da mínima de hoje nos 42,72. Se gerar sinalzinho de topo aqui, eu pularia fora, tá? Não abriria essa venda ainda, porque a correção aqui foi curta, dado o longo movimento de baixa. Pode ser que tenha aqui esse possível topo, e aí depois fica travado, enfim, aí fica difícil de conduzir, o que é muito ruim para uma venda, tá? Então, eu ligaria só esse sinalzinho de alerta aí para não abertura de posição vendida, tá? E para quem está comprado, mais uma vez, temos essas resistências aí, 43,84 e 45,50 ali praticamente, tá? E perdeu o mínimo aqui, girando sinal de topo, pularia fora. Falando agora de Pets 3, na sessão de hoje, alta de 1,71%. Pets aqui também com uma queda bem difícil, tá? De dar continuidade aqui. Mas para quem está vendido, eu deixaria um stopzinho ali próximo dos 4,88, ainda tentaria levar até aqui a região da média, nos 4,30, 4,35 ali, tá? Lembrando que o semanal está dentro de um processo de correção aqui também, tá? Para olhar para a nova posição de compra, pessoal, o ideal seria um sinalzinho de alta acima da média móvel de 13. Enquanto estiver trabalhando abaixo, eu fico de fora, tá? Para quem tiver interesse em venda, perda de mínimo por aqui seria um stop ali em cima, ainda também tentando levar até a média ali do gráfico semanal. Tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para comentar aí com vocês. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Desejo a todos aí um excelente final de semana. E a gente se encontra aqui para os membros do canal no final de semana e semana que vem com a nossa programação aí diária. Tá bom? Um grande abraço e até mais, pessoal. Tamo junto.